Boa noite a todos, eu sou o pastor Wesley. Boa noite, Pai seja com todos. Eu sou a pastora Kelly. Nós estamos aqui essa noite com mais um episódio do Papo Jovem, o nosso culto de jovem dessa noite. E nós iremos tratar de um assunto muito importante. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você essa noite sobre casamento. Casar jovem, dá certo? Nos dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, você acha que casar jovem dá certo? É uma pergunta que eu quero deixar essa noite. Nós iremos debater sobre esse assunto, nós iremos ouvir uma palavra do Senhor aos nossos corações essa noite. Eu estou aqui com a minha esposa, nós iremos compartilhar, receber pessoas especiais essa noite para compartilharmos um pouco do que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida deles. E sejam muito bem-vindos, fique conosco até o final desse vídeo. E eu quero começar nesse momento orando por sua vida, orando por esse momento. Gostaria que você aí na sua casa fechasse seus olhos e orasse comigo. Peça para que o Senhor venha falar ao teu coração, você que é jovem, você que é um jovem casado, você que deseja iniciar um relacionamento, se casar, construir uma família. Fique conosco até o final desse vídeo, amém? Vamos orar então neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor Jesus, compartilhando a Tua palavra. Obrigado pelo Senhor nos fortalecer, Senhor Jesus. Obrigado pelo nosso casamento, pela nossa família. Senhor, nossa oração nesse momento é que o Senhor venha, através desse vídeo, falar o coração desses jovens, Senhor Jesus. Esses jovens que desejam iniciar um relacionamento, Pai. Esses jovens que estão casados, recém-casados, Pai. Que o Senhor venha falar com eles através desse momento, através da Tua palavra, através desses testemunhos, Senhor Jesus. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, esteja conosco, conduzindo esse momento, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, Nós estamos, eu e a minha esposa já estamos há quase 5 anos casados. O Senhor fez, está fazendo algo novo na nossa vida todos os dias. Nós temos aprendido um com o outro, crescendo, O Senhor está na frente, nos guiando. Nós iremos testemunhar um pouco também sobre esses 4 anos de convívio, de casamento com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 24, que diz assim, Gênesis capítulo 24, versículo 15. Versículo 14 diz assim: Esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher de teu servo Isaque. Desse modo, saberei que fostes bondoso com meu Senhor. Amém? Só até aí por enquanto, irmãos. Se você ler esse capítulo 24 de Gênesis, está contando a história de como Deus abençoou, como Deus enviou uma esposa para Isaque. Se você ler, você vai ver que Abraão enviou o seu servo à procura de uma esposa para seu filho Isaque. E essa passagem que nós lemos, o seu servo estava orando ao Senhor, pedindo direção para que ele soubesse qual era a mulher que o Senhor tinha enviado para seu servo Isaque. Então nós lemos aqui que ele orou pedindo uma serva, uma esposa para seu servo Isaque. Então é sobre isso que nós queremos falar. Isaque era um rapaz jovem e ele tinha perdido a sua mãe, estava muito triste, muito carente, e o Senhor foi bondoso e misericordioso com ele. O Senhor enviou uma esposa chamada Rebeca.
Ambos eram jovens e a palavra de Deus fala que eles foram felizes. E é sobre isso que nós queremos conversar essa noite, sobre casamento jovem. Os dias atuais, os dias em que vivemos, será que é possível ter um relacionamento duradouro, um relacionamento feliz? Será que é possível termos um casamento que agrada ao Senhor? Será que é possível nós esperarmos em Deus? Será que é possível nós casarmos da forma que agrada ao Senhor? E não por impulso, não por vontade própria, não por querer apenas um relacionamento, um casamento. Então fique conosco até o final deste vídeo, né? O Senhor vai falar contigo essa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, é muito importante nós ouvirmos o Senhor, é muito importante os nossos pensamentos estar alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós tenhamos um casamento feliz, um casamento edificado na presença de Deus. Amém? Gostaria de passar a palavra para minha esposa, né? Amém, é verdade. Não está sendo fácil, né? A convivência de muitos casais hoje em dia, mas por isso que nós estamos proporcionando esse momento, né? Para nós aprendermos o que o Senhor quer tratar, né, na nossa vida, porque é um aprendizado todos os dias, né? E se a gente não estivermos alinhado na presença do Senhor, não tem relacionamento que resista, né? Mas tudo é possível, né? Quando a gente coloca os nossos sonhos, né, os nossos projetos, nossos planos na presença do Senhor. E é isso que a gente vai nessa noite aqui aprender com este casal, né? Como foi, né, o relacionamento deles. Amém? Amém, glória a Deus. Nesse momento eu quero te convidar a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. Então aí na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo, adore ao Senhor. Nós teremos um momento de louvor agora. Fique à vontade, se expresse na presença de Deus, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz seja com todos, amém? É com muita alegria que estamos aqui, reunidos para adorar o Senhor. Você aí que está na sua casa, no seu lar, com sua família, né? E é com muita alegria que nós estamos aqui, nesse culto online, nesse bate-papo, né? Que estamos aqui, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. O mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar,
Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Pois tu és o mesmo pra sempre. teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. sim, sim, tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que louvor abençoado que nós ouvimos agora, nesse momento. Que o Senhor possa alegrar a sua vida. E nesse momento eu quero apresentar a vocês os nossos convidados dessa noite, né? O irmão Lucas Cavalcante e a sua esposa Ianca. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Jovem dessa noite, esse casal abençoado, né? E sejam muito bem-vindos e dê uma boa noite aos irmãos. Boa noite, eu sou o Lucas da Ianca. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui nessa noite. Eu sou a Ianca do Lucas. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Jovem. Glória a Deus, nós estamos recebendo esse casal, né, esse jovem casal aqui da nossa igreja. Sejam bem-vindos ao nosso Papo Jovem. E nós gostaríamos de começar esse momento, né? Nós iremos conversar um pouco, conhecer um pouco mais de vocês, da experiência de vocês no início do casamento, né, até aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como foi o início do relacionamento de vocês? Né? Como foi a aproximação? Como vocês se conheceram? O que chamou mais atenção um no outro? Né? Compartilhe conosco, compartilhe com os irmãos essa noite. Glória a Deus. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui juntamente com a minha esposa, né, e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez em nossa vida, né. Começando especificamente, né, quando nós nos conhecemos, né, no meu período que eu estava solteiro, sempre eu orava a Deus, né, e pedia uma direção, né, de acordo com aquilo que nos é ensinado, né, pelos nossos pastores, através da palavra. E nesse momento de espera, né, algo que me chamou a atenção um dia na Ianca, né, na minha esposa, foi um fato que aconteceu aqui na igreja. Nós, servindo no diaconato, né, e ela, magrinha, né, aqui dentro do templo, né, pegou uma cadeira numa disposição, e aquilo tocou meu coração, né?
eu olhei para ela, e não simplesmente para a beleza em si, física, né? Mas principalmente por aquilo que ela estava fazendo, pela atitude dela, que chamou a atenção do meu coração. Né? E ela pegou aquela cadeira, né? E ela levou até o fundo do templo, e aquilo mexeu no meu coração em relação a olhar para ela de uma forma diferente, que até aquele momento eu não tinha olhado ainda para ela de uma forma diferente, que não fosse um amor de realmente irmão, né? E eu lembro que nessa trajetória eu comecei a orar, né? Comecei a apresentar diante de Deus. E posteriormente eu procurei o meu pastor, né, para compartilhar em relação ao meu sentimento, aquilo que estava no meu coração, né? E foi onde ele entregou uma palavra no meu coração, né, de paciência, de espera, e que realmente a gente iria a partir dali iniciar um período de oração juntos, né? E foi isso que aconteceu. E a partir daquele momento nós permanecemos da mesma forma, né, como amigos, não expressamos nenhum tipo de sentimento a mais, mas continuamos servindo no reino, continuamos realmente fazendo aquilo que o Senhor tinha nos chamado para fazer, né? Mais a questão do Lucas, né, da admiração, só para iniciar aqui, e o amor é a consequência, né, da admiração, da questão do ato de servir, ele olhar e vir a admiração, né? Do Lucas, o que me admirei, né, o que me gerou admiração foi a questão dele como homem, né, um servo de Deus, que despertou, assim como nós devemos ter um planejamento de vida na nossa área, seja do estudo, seja na nossa área financeira, a nossa área sentimental é de grande importância, né? Tem que priorizar para que os seus planos sejam bem-sucedidos, né? Entregar nas mãos de Deus, entregar ao Senhor. E no momento que eu despertei, né? Comecei uma admiração pelo Lucas, eu comecei a orar ao Senhor e, posteriormente, né, eu conversei também, compartilhei com a minha pastora, compartilhei o sentimento, né, assim, nem vamos supor um sentimento de amor, porque, a priori, ambos é um sentimento de paixão, né, e que precisa ser descoberto ao longo do tempo, né, na oração e na intimidade, no secreto com Deus. Amém, glória a Deus. Um pouco, né, de como eu conheci minha esposa, dá um pouco do nosso testemunho também. A gente se conheceu totalmente diferente dos nossos irmãos, né? Nos conhecemos de uma forma totalmente diferente. Nós estávamos afastados do caminho, da presença do Senhor, né, dos caminhos de Deus. Nós nos conhecemos de uma forma totalmente diferente, nos conhecemos em lugares diferentes, né? Ao contrário dos irmãos, não apresentamos a Deus nessa questão de relacionamento, porque nós não entendíamos e nem conhecíamos. Nós não conhecíamos a palavra do Senhor, então foi algo totalmente diferente. E é sobre isso também que nós queremos tratar com vocês aqui essa noite, sobre a diferença de um relacionamento que inicia com a vontade de Deus, né, nos propósitos de Deus, e um casamento que não inicia da forma que o Senhor se agrada, né? O nosso casamento foi dessa forma. Amém? Compartilhar? Amém, verdade. A gente teve esse início muito diferente, né? Mas eu, particularmente, quando eu me interessei pelo meu esposo, por mais que eu estava afastada, eu orei ao Senhor, né? Porque eu já tinha um entendimento, né, sobre relacionamento. E quando eu quis mesmo, né, me relacionar, eu busquei ao Senhor, falei: Senhor, se é esse o rapaz, né, que o Senhor venha agir, né, na minha vida, porque a gente tenta pela força do nosso braço, né, e muitas vezes a gente quebra a nossa cara. E foi aí que eu fui para os pés do Senhor, né, me aconselhei com uma tia minha, que é evangélica, e aí ela foi e falou: minha filha, então, se você realmente ama esse rapaz, vai orar ao Senhor, porque só é Ele que pode, né, mudar essa situação, né, e colocar vocês juntos, né, se for da vontade de Deus. Ele vai encaminhar tudo, né,
conforme for a vontade dele. É ele que vai direcionar. E você tem de se acalmar e confiar no Senhor, porque é ele que vai direcionar esse momento da sua vida. E foi assim que eu fiz, né? Fui, orei ao Senhor e ele fez. Tanto que ele nos surpreendeu, né? No início do nosso casamento, ele nos surpreendeu muito, né? E daqui a pouco nós vamos contar isso aí. É verdade. Amém? Amém, glória a Deus. Então, partindo para esse lado, irmãos, né, nós queremos falar algo sobre, né, algo de Deus para a nossa vida que muito jovem não conhece. Muito jovem não conhece. Nós queremos direcionar essa pergunta a vocês. A minha esposa vai fazer essa pergunta. É verdade. Como foi a experiência da corte e quais os conselhos que vocês dão para quem deseja começar a corte e por que vocês fizeram essa corte? Como eu falei no começo, né, o que me chamou a atenção na minha esposa foi uma atitude dela de serviço no reino de Deus, né? Não só por isso, mas diversas outras coisas a partir daí me despertaram o meu coração para mim olhar para ela de uma forma diferente, né? E a decisão de fazer a corte, um relacionamento direcionado realmente com o propósito de Deus, a princípio parte de um ensinamento que é emanado pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né? Que são pessoas que têm a direção de Deus sobre a nossa vida. E a partir daí, do que nos é ensinado, isso despertou meu coração para aderir a esse tipo de relacionamento, porque pelo que nós aprendemos, isso vai impactar de forma positiva dentro do teu casamento posteriormente, porque muitas vezes as pessoas elas têm um pensamento muito momentâneo de algo, elas querem viver algo agora, nesse momento, né? Elas querem desfrutar do tudo agora, né? E a corte ela é exatamente uma mudança de mentalidade em relação a isso, porque ela te proporciona um pensamento a longo prazo, não só nessa vida, mas que vai atingir a eternidade. Tanto você com a sua esposa, como a sua geração e as pessoas que estão perto de você. Então, o fato de eu escolher a corte é andar em um caminho de santidade, é um caminho, né, que agrada o coração de Deus. Vou passar para minha esposa falar um pouco sobre isso também. Além disso, na corte é um meio, né, é um tempo que você descobre, né, mais sobre o seu companheiro, não, né, seu futuro companheiro. É um momento no qual vocês irão alinhar propósitos, porque para você entrar no relacionamento é necessário conhecer e saber qual é o propósito, o porquê e para que você vai iniciar um relacionamento, né? Então é nesse tempo que você irá realmente saber o que você quer para a sua vida e não ter esse contato físico, né? Seja do beijo, seja até mesmo de contatos mais próximos, de abraço. Então a corte faz com que a corte, nesse momento, nesse período da corte, você descobre não contatos físicos, mas características espirituais do seu companheiro. O relacionamento, o contato físico, o beijo, ele faz com que motive satisfazer desejos carnais, né? Desejos sexuais entre ambos. Então, daí a importância de escolhermos ter um relacionamento do princípio, né, da corte. Amém, glória a Deus. Amém, glória. Né, irmãos, e isso é muito importante. É um princípio de Deus para nossas vidas. Nós precisamos, você que é jovem, você quer entrar no relacionamento, você quer se envolver com alguém, né, faça como, né, os nossos irmãos, inicie uma corte. O que é a corte? A corte é isso que eles falaram, é conhecer a pessoa. É conhecer a pessoa, mas não conhecer a intimidade da pessoa. Porque os relacionamentos de hoje em dia, da juventude de hoje em dia, elas conhecem uma pessoa, elas querem conhecer a intimidade das pessoas, querem satisfazer os seus desejos carnais. Né? Já parte para isso, você conhece a pessoa hoje, amanhã
você já quer conhecer a intimidade dela. A corte serve para a gente conhecer como a pessoa é, para a gente conhecer a família da pessoa, os princípios da pessoa, caráter, né, da pessoa, o caráter da né, pessoa, a personalidade da pessoa, né? Então, a corte é algo muito importante. Tanto que nós tivemos muita dificuldade, né, meu bem, no início, porque a gente não fez, né, essa corte. Então, assim, quando a gente estava namorando, né, era totalmente diferente. Aí, quando a gente casou, que aí que a gente foi passar a conhecer, né, os defeitos, né, aquelas qualidades que a gente via no relacionamento, né, acabou quando a gente casou. Aí a gente passou a ter muitos contritos. Então, o nosso conselho para você moça, para você rapaz, tenta iniciar um relacionamento em corte, né? A gente pensa que é careta, mas não é careta. É para o seu próprio bem, né? É uma imposição da igreja, é uma imposição do pastor. Não, isso é para o seu próprio bem, né? Porque você vai colher muitos frutos e esses frutos serão de bênção para o seu lar. Coisas que eu aprendi hoje, né? E quando eu tiver o meu filho, a minha filha, eu vou ensinar eles nesse caminho, porque eu não quero que eles tenham a mesma experiência, né, meu bem? É verdade. Que a gente teve. Se a gente tivesse iniciado esse momento de corte, a gente teria, né, aprendido mais um com o outro, se conhecido melhor, né? A gente teria evitado muitos conflitos no nosso casamento, né? É verdade. Mas, né, glória a Deus que o Senhor é um Deus, né, de misericórdia, é um Deus de recomeço, né? E nós estamos aqui hoje para a honra e glória de Jesus. Uma outra coisa, né, como o rapaz trata a sua mãe, é que ele vai lhe tratar. E vice-versa, como a moça trata, né, sua mãe, seu pai dentro de casa, seus irmãos, da mesma forma, né? Isso é verídico, né? Isso é uma verdade hoje. É verdade, é verdade. Então, vamos ficar bem atentos nesses detalhes, quando a gente pensar em relacionar com alguma pessoa. Amém? É verdade. Nós tivemos um conflito também, que é uma outra pergunta que eu quero fazer para os nossos convidados, né, a respeito de o que nós precisamos aprender, o que um jovem precisa aprender antes de se casar, né? Surgiu um relacionamento no coração do jovem e ele quer fazer uma corte com a moça, um rapaz quer fazer uma corte com a moça. Eu quero que vocês me digam, com a experiência de vocês, né, o que esse rapaz, o que essa moça, eles precisam aprender antes do casamento. Porque depois que eles estiverem casados, aí eles terão a responsabilidade. Então, assim, com a experiência de vocês, com o que vocês já viveram no casamento de vocês, compartilhe conosco. Né? O Lucas fala, depois a Ianca. O que nós precisamos, o que os jovens que estão nos assistindo, que ainda não se casaram, eles precisam aprender para evitar. A palavra é essa, evitar conflitos futuramente no casamento. Glória a Deus. Essa é uma parte muito importante, né? Dentro desse processo, né? Uma das coisas que eu acredito que seja extremamente importante, como a pastora Kelly comentou, né, é observar certas características do seu futuro, né, da pessoa que você almeja para estar ao seu lado, né, a futura esposa ou esposo. E uma das coisas que é muito interessante é a forma que, por exemplo, a moça ou o rapaz ela se comporta dentro do ciclo de convívio dela, seja na família, seja na igreja, né? Por exemplo, algo que eu observava muito na minha esposa, né? É que ela sempre era uma pessoa disposta a aprender, né? Ela não sabia muitas coisas porque era muito jovem, mas ela sempre estava disposta a aprender a fazer algo dentro de casa, ela estava disposta a aprender algo que viesse a me favorecer como esposo, cuidar de mim, com a minha mãe, né? E minha mãe amou isso, porque isso é algo muito raro de alguém realmente se interessar, né? E ela sempre estava perguntando, sempre estava interessada em aprender. Então, eu acho que uma coisa importante é sempre procurar aprender algo para você levar na sua bagagem,
Porque não adianta você chegar dentro do casamento e você querer, muitas vezes, desenvolver certas coisas. Claro, vai acontecer, mas com muito mais conflitos, enfim, né? E é isso. E no Lucas, o que me despertou também de observar, porque nós oramos 6 meses, foi um período de oração de 6 meses, para posterior iniciar, né, o período de corte. E foi no período de corte que eu pude conhecer, aproximar mais da família dele, né, compartilhar ali momentos de almoços, para que pudesse ouvir a mãe dele, né, ouvir o pai dele. Foi o momento que eu observei o carinho e a forma de tratamento dele com os pais. Né, a forma que o rapaz ele trata a sua família, trata a sua mãe, né, principalmente, é de grande importância. E outro ponto que eu acho muito importante, que deve ser levado em consideração, é o propósito de ambos, né? A questão de alinhar propósito, porque a moça ela pode arder no coração dela o chamado, né, do ID. E eu creio assim que todos nós temos um único chamado, né, que é ir para todo mundo e pregar o Evangelho de Cristo. Assim como Lucas, desde o início eu sabia que ele também, né, é o mesmo chamado, né? Todos nós temos o mesmo chamado, mas o propósito são diferentes. Então, o que eu procurei descobrir no Lucas era qual o propósito dele em Cristo, né? O que ele almejava para o futuro, qual era o contexto dele. Se ele, eu sempre procurava, não quis procurar, né, perguntar de primeiro, eu ficava pedindo para o Senhor. E algo importante, né, que lá em Tiago, em 1 Tiago fala, peça ao Senhor sabedoria, Ele dará a vocês, e Ele dará a vocês. Então, no momento de pedir sabedoria ao Senhor, um direcionamento, né, e foi um momento que eu comecei a orar. Nesse período, eu orava ao Senhor, pedindo um direcionamento, um discernimento, qual o propósito que o Lucas queria servir, né? Qual o propósito, e assim a gente começou conversando e alinhando. Foi quando eu descobri que realmente o propósito dele é o mesmo que o meu, né? Que nós temos a mesma visão. Então, isso é importante, porque não adianta você olhar para uma pessoa e no momento da corte, vocês alinharem esse pensamento. Ah, não, mas eu vou conseguir fazer com que o propósito dele seja o mesmo que o meu. Não, não é assim, porque ele vai, no momento da paixão, vocês começam a ver só apenas qualidades. Então, isso é fácil de mudar. Então, assim como existe o julgo desigual lá no mundo, né, entre um crente e um descrente, também existe esse julgo, né, de igualdade e desigualdade entre o cristão. Então, por exemplo, se o Lucas ele foi chamado para pastorear uma igreja e eu não estar disposta a ir junto, lá na frente vai ter consequências, né? Vai haver uma consequências em questão do reino de Deus. Glória a Deus. Também algo que a Ianca falou, né? Que é algo importante, né? A questão do tratamento, né? Eu sempre admirei e até hoje eu admiro o tratamento dela com a família, com a mãe dela, né? O carinho que ela tem, né? A dedicação, né? Então isso eu vejo que ela é a pessoa que ela era lá dentro da casa dela, dentro hoje do nosso lar, né? Então isso foi extremamente importante. E também a gente ser transparente nesse momento. Eu acho que isso também é algo extremamente importante. Eu sempre falava isso para ela. Eu sempre fui muito claro em relação a ela, como ela falou, em relação a propósito, em relação a defeitos, em relação a desafios que a gente almejava, né? Tanto profissional como espiritual, né? Como problemas familiares também, que todos nós temos, né? Então, a gente não pode fechar esse tipo de portas, porque isso vai ser importante dentro do relacionamento, porque estabelecer um diálogo antes vai ser extremamente importante lá dentro, porque é através do diálogo que se resolve as indiferenças, né, que nós temos como ser humano. Todos nós temos, e morando junto, nós conseguimos visualizar muito mais ainda essas diferenças, e através disso, né, de ser transparente, de alinhar os propósitos, que fica mais fácil da gente resolver, né, da gente caminhar junto. Vamos dar continuidade, né? E a minha pergunta para o Lucas e para a Ianca é: como foi o início do casamento e quais as áreas vocês mais amadureceram, né? Até hoje, né? No casamento de vocês. Amém. Glória a Deus.
muitos desafios, né, no começo, né? Todo começo de trajetória tem os seus desafios, né? E no casamento não é diferente. São pessoas diferentes, né? São costumes diferentes, né? Famílias com estilos totalmente diferentes. Esse foi o nosso caso, né? Acho que um dos desafios maiores para mim foi enxergar essa questão da diferença assim de famílias, né? Porque eu venho de uma casa onde o povo é muito acelerado, é para agora, é para ontem. E já a Ianca, ela já tem um outro tipo de característica, já é uma pessoa mais calma, serena, né? E esse foi um dos grandes desafios para mim no começo, entender a forma que ela enxergava o mundo, né? Em relação ao nosso relacionamento, né? A cor do seu óculos, né? E da mesma forma, eu acredito também que para ela foi um desafio, né? Em relação a isso, características diferentes. Então, é importante a gente também, né? Em relação a tarefas, né? Como a gente já mencionou, dividir aí dentro dos afazeres do lar, né? Para que não sobrecarregue ninguém, porque acaba que isso também gera conflito. Então, uma das coisas que a gente, desde do relacionamento da corte, né, a gente já trabalhava isso, exatamente porque a gente já enxergava isso como um obstáculo, um desafio, né? De, por exemplo, eu me colocar em um lugar simplesmente do homem machista, do cara que só espera tudo, né? E a gente entende, através dos princípios da palavra, daquilo que nos é ensinado, que tem que existir um alinhamento de propósito em relação a isso também, né? Em relação, porque o homem ele tem esse papel realmente também de ser o suporte, de amar, de cuidar, e também o ato de você ajudar, de você ser companheiro dentro dos afazeres, isso é um ato de amor, né? Também, né? Então, entre muitas coisas, né? Eu vou passar para minha esposa agora, né? E ela vai também ponderar algumas situações. E nessa mesma linha de raciocínio, a mulher, o ato de respeitar, né? Ela respeitar e a mulher ter sabedoria no momento certo para lidar com situações. Aí o contexto familiar já é totalmente diferente, os costumes são totalmente diferentes. Então, esse foi o grande desafio que nós tivemos no início do casamento, mas não que eu não já sabia, porque no período da corte, eu já conhecia, eu já entrei ciente, porque a questão de um namoro, com os princípios cristãos são, você escolhe, o Senhor lhe te dá o livre-arbítrio para você escolher o seu futuro esposo, né? Então, você não escolhe, né? Você não escolheu seu pai, sua mãe, enfim, seus irmãos, mas você tem que ser racional no momento de escolher o seu esposo. Então, eu já entrei, eu já conhecia, eu já sabia os defeitos do Lucas, assim como ele conhecia já os meus defeitos. A gente partilhava esses defeitos, né? É muito fácil você, no momento da paixão, né, do relacionamento, você só falar em qualidades, porque a paixão você não consegue ver defeitos. Chega um ponto que você fala, mas você não tem defeitos. Mas isso aí é mania. Aí dentro do casamento, aquele costume que era mania, você já pensa que não é mania. Aí começa a ter, né, aquela distorção de pensamentos, que a minha família eu era assim, mas na minha casa era assim. Não, e agora no plural, vocês não existe mais eu, tu, né, ou vós, mas agora só nós. Então, não tem mais aquela situação, eu ter que colocar a culpa no meu irmão, na minha irmã, porque eu não tenho mais. Ou então, a culpa foi sua porque aconteceu isso. Não, a culpa foi nossa, porque agora nós somos um em Cristo, né? Então, o nosso relacionamento dentro de um casamento é a simbologia, né? O símbolo de Cristo. Então, o que o seu casamento, né? O que o nosso casamento tem vivido, o que Cristo tem sido no nosso casamento. Então, a questão de alinhar, até mesmo coisas simples, de casa, lavar os pratos, né? Isso tudo é alinhado e ele veio do costume. Então, graças a Deus, nós já havíamos conversado sobre essas questões, né? De ajudar, de ser companheira, a mulher de respeitar também, sabedoria, porque o Senhor, o homem é a cabeça, né? E a mulher, ela é o corpo. Então, ela está ali para auxiliar, né? E ser intercedora do lar.
né? E a mulher, então, moça, vocês já começam a ter essa sabedoria de orar, pedir ao Senhor sabedoria diante de situações, porque não são fases, né? São situações que irão vir do simples fato de causar desconforto no seu companheiro, mas que ali tudo pode ser mudado, essa situação, com a conversa. E algo interessante em relação a isso, porque o relacionamento, né, a corte, o relacionamento que busca essa questão da santidade, traz essa questão do diálogo, né, de você já estar desenvolvendo essa questão dos defeitos, de superar. E principalmente uma das coisas que nos ajudou e nos ajuda, né, sempre, e que isso vai servir para a vida toda, é também o fato de estarmos alinhados com o Senhor, porque um relacionamento que ele falta a presença de Deus, vai ser muito difícil você vencer esses desafios. E na primeira barreira que você tropeçar, cada um segue a sua vida, porque você não entendeu esse princípio, que agora nós não somos mais eu, você, mas nós somos nós. E o nosso casamento, ele precisa apontar para Cristo. Ele precisa apontar para um dia aquele casamento que será eterno, que é da sua igreja, que somos nós, né, com Cristo. Então, acho que isso foi uma das coisas que também nos levou a amadurecer bem mais. Levar os nossos problemas para dentro do quarto, né, para a nossa intimidade. E ali a gente, através do diálogo entre nós e juntamente com Cristo no meio, através dos princípios, daquilo que nos é ensinado, né? Resolver, desafiar. E muitas pessoas falam, o relacionamento de vocês é perfeito, como eu queria ter um relacionamento assim. Eu já ouvi de muitas pessoas, como é bonito, mas só nós sabemos quantos desafios nós enfrentamos no começo, né? Tantas coisas, mas Cristo tem nos ajudado a vencer, né? E isso tem sido a motivação do nosso coração, porque não existe outro propósito maior no relacionamento. Posteriormente, o relacionamento ele tem que ter um foco, que é o casamento. E o casamento, naturalmente, ele precisa agradar o coração de Deus. Ele precisa ser um reflexo daquilo que Cristo fala, né? Porque a palavra fala que o nosso casamento ele vamos dizer assim, uma ideia, né, do casamento que um dia vai existir, que é o casamento de Cristo com a igreja, né? É verdade. Glória a Deus por isso, né? Porque a gente vê hoje muitos jovens querendo entrar num relacionamento e não pensa, né, em fazer uma corte, já quer logo iniciar. E não se atenta para esses detalhes, né? De que quando você se casa, você não vai levar só a sua bagagem de roupa, você vai levar uma bagagem da sua vida inteira, né? Então, assim, coisas que a gente tem que mesmo ficar atentos, né, nessas coisas, porque se a gente não tiver mesmo na presença de Deus, né, com esse foco, né, apresentar ao Senhor, né, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, a gente tem que apresentar a Deus, porque é Ele que vai nos direcionar. Tanto que Ele direcionou vocês no momento que vocês fizeram a corte, né? Deus, né, encaminhou tudo certinho. E não quer dizer que, vou fazer a corte porque vai ser 1001 maravilhas. Não, né? Porque, que nem o irmão Lucas falou, duas pessoas diferentes, né, no mesmo ambiente, né, de casa ali. E um homem, ele tem um papel, né, muito importante, que ele é o provedor da casa, né? E a mulher é aquela mulher que vai ali auxiliar ele, né, no decorrer das suas caminhadas junto. Mas isso é muito importante que o irmão Lucas falou, né, de estar ajudando a sua companheira nos afazeres de casa, né? Porque eu e meu esposo, a gente teve também esse probleminha, né? Que eu acho que a maioria dos casais tem, né? Enfrenta, né? É verdade. Porque acha que o homem, muitas vezes, ele pensa que dele sair para fora e trabalhar, trazer o sustento, já é o suficiente, né? Mas não é só isso, né? A mulher também, ela trabalha, né? E quando ela chega em casa, ainda mais quando ela trabalha fora, ela chega em casa e ainda ela tem que trabalhar. É um trabalho de casa, é um trabalho, assim, muito, né, exaustivo para a esposa. Então, assim, a gente tem que ver
o rapaz, como que ele é, conhecer de fato se ele é um rapaz, né, organizado, né? Se a moça é uma moça organizada em sua casa, porque isso vai gerar, né, no seu casamento. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, meu bem, em relação a isso. É verdade. Irmãos, eu falo para vocês que Deus foi misericordioso conosco. Porque nós casamos, eu falo de mim, eu não conhecia a palavra de Deus, não fizemos corte, não nos conhecemos os nossos defeitos, não sentamos para conversar, para planejar, foi algo assim. É claro que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, e glória a Deus, né, porque nós estamos casados, a misericórdia dEle nos alcançou, né? Hoje nós servimos ao Senhor, nosso casamento auxiliou pessoas, né, para estar conosco na nossa caminhada, né, meu bem? É verdade. Para nos aconselhar, né, líderes abençoados que verdade. só Jesus para pagar o que eles fizeram por nós na nossa vida, né? Porque eles nos estiveram ali nos aconselhando, nos mostrando, né, o caminho que a gente deveria traçar para a gente ter sucesso no nosso casamento hoje. É verdade. E graças a Deus hoje nós vencemos muitas barreiras, muitos conflitos, né? Nós aprendemos um com o outro. Então amadurecemos, né, muito, né? Em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, nós temos mais que amadurecer, mas nós estamos no caminho certo, né, amor? Verdade. Então, assim, não queira, irmãos, não queira pensar assim, se vocês tiveram um início, né, diferente, errado, eu também posso iniciar errado e lá na frente vai dar certo, né? E vamos consertar. Não pense dessa forma. Isso. Escolha hoje, né, fazer o certo, faça uma corte, procure conhecer a pessoa que você quer se relacionar, quer formar uma família. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos quase finalizando o nosso bate-papo, né? Nosso papo jovem dessa noite. Eu quero fazer uma última pergunta para os nossos convidados. E eu quero que vocês deixem aqui um conselho, né, para esse jovem que quer assumir um relacionamento, esse jovem que já está em um relacionamento, está fazendo a corte. Eu quero que vocês deixem um conselho, né, um conselho final. E desde já quero agradecer a presença de vocês. Quero dizer que o Senhor abençoe o casamento, o relacionamento de vocês. E eu quero... Continue dando sabedoria para vocês. Exatamente, né? Então, deixe aqui o conselho para os jovens que estão nos assistindo essa noite. Algo que o Senhor possa, né? Algo essencial. Algo que Deus ministrou no coração de vocês, que hoje vocês veem que a juventude precisa, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Para você, né, que é solteiro, né, eu queria deixar essa palavra que eu acredito que queima muito forte no meu coração desde quando eu era solteiro, né? Você talvez hoje fala, mas eu não tenho plano de me relacionar por agora, ou talvez eu nem pense, nem existe uma pessoa na minha vida. Eu te falo, jovem, plante hoje, né? Plante dentro da sua casa, sendo um bom filho, né? Honrando seus pais. Plante no seu trabalho, porque é impossível um jovem que quer casar não querer trabalhar, né? É princípio da palavra. Então você que é jovem hoje, plante trabalhando, plante estudando, né? Porque você precisa ter sonhos lá na frente para apresentar, né, para a sua futura, né? Um dia você vai sentar na frente dela e ela vai te perguntar assim, e aí, qual que é o teu propósito, o que você espera, né, de uma caminhada junto, né? E você vai ter que citar, né, como está escrito em Provérbios, né, que o homem tem muitos planos, mas é Deus que estabelece, né, os caminhos. Então, é necessário que você planeje, é necessário que você se posicione como um jovem cristão que realmente honra o coração de Deus, né, fazendo e exercendo os princípios, né? Então, para você hoje, eu deixo essa palavra. Plante hoje no reino de Deus. Seja o melhor servo que você pode ser, seja o melhor filho que você pode ser, seja o melhor estudante, o melhor empregado dentro do seu emprego, porque tudo isso são sementes que você está lançando no caminho, que tudo isso vai vir com bênçãos na sua vida lá na frente. O filho que você é hoje, você vai ser o marido amanhã dentro do seu lar. O empregado que você é hoje, né? O funcionário que você é hoje, vai ser o cara que vai levar o fruto, né? Vai levar o mantimento para dentro da sua casa.
né? Vai levar os princípios para os seus filhos, né? E entenda que você, como cabeça, né, da sua esposa, você precisa entender que você é provedor, que você tem que ser o cara que tem que ter uma palavra de Deus. Então você tem que entender que você é a cobertura espiritual da sua futura, né? Então, para isso, você precisa se posicionar hoje. Não espere, não, quando eu me relacionar, eu vou fazer isso. Não, não é assim. Aquilo que você é dentro do seu casamento é um resultado daquilo que você é hoje. Então, o que você é hoje vai ser desenvolvido para que lá dentro do casamento seja algo que esteja em sintonia com o propósito de Deus na vida do seu companheiro. E assim os dois vão poder compartilhar de momentos maravilhosos dentro do relacionamento. Como nós falamos, não são só flores, existem desafios, mas com a graça e misericórdia de Deus e alinhado com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós vamos apontar para Ele, né, que é o grande autor e consumador da nossa fé e aquele que em nós é a esperança da glória. Glória a Deus. E para as moças, você tem um tempo agora que está solteira, aproveite seu tempo no Senhor, né? Você que é líder de célula ou não é líder de célula, busque de todo o seu coração fazer a obra do Senhor, falando do amor dele, tendo um tempo para você. Viva esse momento de solteira para você. Eu lembro uma vez que o Lucas, ele até compartilhou, mas ele estava só, a gente estava num momento ali de oração de 6 meses. Ele simplesmente, ele foi no shopping sozinho para aproveitar mesmo o tempo dele, ele e Deus. Então, moça, aproveita seu tempo, não fique preocupada em ter um relacionamento no qual você primeiro tem que se encontrar, se amar, respeite também, voltando aqui a questão de família, seja mais família, aproveita a sua família, esse é um momento de você amar a sua mãe, compartilhar com a sua mãe as suas dificuldades, porque nós temos dificuldade, e eu tive dificuldades, na qual eu tive que compartilhar com a minha mãe, situações na qual eu passei na minha vida sentimental. Então, a sua mãe, ela é usada, ela tem autoridade sobre a sua vida, de direcionamento e oração. Então, honre ela, honre teu pai também, honre teu pai e tua mãe, honre os seus irmãos. Independente da questão de idade, eles são bênçãos de Deus, seus irmãos também são bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, eu vim de uma casa no qual eu tenho mais 2 irmãs, e eu cresci assim, ouvi o meu irmão falar que a TPM é desculpa para pecar. Então, nesse momento, ajudou muito, graças a Deus, porque no casamento é totalmente diferente do que você tem seus estresses dentro de casa. Ali é uma pessoa de costume diferente, que agora seu esposo, é totalmente diferente entender o que você está passando. Sim, nós temos nossos hormônios que eles vão estar alterados naquele período, mas nós devemos ter sabedoria para poder lidar naquela situação e pedir a Deus do que nós devemos ser, né? Nos levantar, nos posicionar dentro de um casamento. Então, graças a Deus, porque a minha mãe me ensinou princípios. Então, você, moça, ouve conselhos, né? Tente ouvir conselhos da sua mãe mais e mais, porque ela é bênção de Deus, né? A sua família é uma bênção de Deus, é um presente, porque o Senhor, Ele escolheu a sua família, e você agora tem o direcionamento de escolher o seu futuro esposo. Então, ora ao Senhor e peça sabedoria, no qual alinhamento e propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Só frisar algo importante, né? Em relação à questão de ouvir os nossos pais. Não comece um relacionamento sem a bênção dos seus pais, né? A bênção dos seus líderes é extremamente importante, juntamente, alinhada com a vontade dos seus pais também. Se os seus pais não aprovarem o relacionamento, né, você tem que pensar, porque a voz do seu pai, da sua mãe, é a voz de Deus para a sua vida também. Então, assim como eu, particularmente, quando eu tive, né, o despertar ali do sentimento e tal, eu apresentei para minha mãe, né, e a gente sentou, orou, né, e até hoje, né, depois de casados, ontem mesmo nós estávamos lá na casa da minha mãe, e ela, sentado na mesa ali, ela estava nos dando conselhos, né, para que nós pudéssemos viver ainda melhor o nosso relacionamento. Então, quão maravilhoso é isso. E da mesma forma, a minha sogra também é assim. Então, isso é muito bom, começar um relacionamento alinhado entre Deus, sua liderança e seus pais. São 3 pilares que eu considero imprescindíveis para que você tenha um relacionamento abençoado.
Glória a Deus, aleluia, né? Deus. Glória a Deus. E eu gostaria de passar para minha esposa também. Nós já estamos finalizando, né, o nosso Papo Jovem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela nossa união, pelo nosso casamento. Nós passamos por muitas dificuldades, irmãos, por não conhecer a palavra de Deus. Mas o Senhor foi misericordioso conosco. E hoje nós podemos compartilhar o nosso testemunho, né, a nossa experiência de vida, tudo que nós passamos. Então eu quero dizer para você, jovem, né, não desconsidere a palavra do Senhor, né, não desconsidere tudo que foi ministrado essa noite através dos testemunhos. E eu louvo a Deus pelo meu casamento, pela vida da minha esposa, né, o Senhor tem nos agraciado. E eu louvo a Deus pela sua vida também que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o casal que está aqui conosco, né? Nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Que momento bom, né? Ouvir o que Deus faz, né, na vida de um jovem, né, que, né, se entrega, né, para Ele verdadeiramente, né? Como é bom isso, né, irmãos? E eu fico maravilhada quando eu ouço, assim, testemunhos, né? E eu fico vendo muitos jovens desesperados, né? Hoje em dia, né? Querendo se relacionar e não tem esse momento para se conhecer pessoalmente, né? Se conhecer, né? De ter um momento de você ali refletir no seu íntimo, se é isso mesmo que você quer, né? Que você não venha se levar por impulso, não se deixar se levar pelo momento dos seus hormônios estar ali à flor da pele, né? O jovem hoje tem isso, eu já passei por isso, então, muitas vezes a gente se frustra. O meu conselho para você, moça, que você se guarde, preserve o seu corpo, né? Porque hoje em dia o povo só quer usar ali e jogar fora. Então, assim, se guarde. É um conselho meu para você. Você vai estar se preservando, né? Você vai estar se guardando não só para o seu futuro esposo, mas você vai estar se guardando para si mesmo, né? Se ame em primeiro lugar, né? Ouça conselhos da sua mãe, que nem a irmã Ianca falou. Isso é muito importante, conversar. Se você está interessado em algum rapaz, busca conselho com pessoas certas. Não se aconselhe com pessoas erradas, né? Muitas vezes a moça fala tantas coisas para tantas pessoas, mas não vai para o seu quarto orar ao Senhor. Então, apresente primeiro para Deus, né? Em primeiro lugar, você rapaz, você moça, né? O meu conselho: vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor, apresente seu sentimento, né? E depois se aconselhe com sua mãe, né? Com uma pessoa de confiança. Não seja qualquer pessoa que não tenha uma sabedoria. Então, isso é muito importante hoje, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E também quero agradecer, né, a presença de vocês aqui, esse casal que é abençoado, né, que é uma inspiração para os jovens hoje, né, e que vocês continuem, né, firmes na presença de Deus, né, que Ele continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a vida de vocês, guardando esse casamento, blindando esse casamento, né, porque vocês têm refletido a presença de Deus, que nem o Lucas falou, o irmão Lucas, né, porque casamento é isso. Né? A gente não vai casar só para, vou casar só por casar, não, né? E muitas vezes tem muitos jovens que pensam, eu vou casar para mim ser feliz, para mim me satisfazer, né? Mas não, você não se casa para isso, você se casa para fazer. Hoje eu entendi isso, que eu casei para fazer o meu esposo feliz e ele casou para me fazer feliz, né? E outra, e a gente tem que refletir Jesus no nosso casamento, para que as pessoas vejam que casamento é o princípio de Deus, né? Tanto que Ele criou o homem e viu o homem, né, no Éden, ali, triste, e fez a sua companheira para estar ali com ele, auxiliando ele, né? Então, assim, Deus tem prazer no casamento,
né? Ele se agrada do casamento. Então, que você tenha sabedoria hoje para que você reflita Jesus Cristo na sociedade, na sua família, né? E é isso, né? Muito Amém. obrigada a Glória a você que Deus. está aí em casa nos assistindo, né, nesta noite. Que o Senhor venha direcionar os seus caminhos, lhe dê sabedoria. E muito obrigado por você que está aí nos assistindo. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Glória Amém? a Deus, aleluia. Amém. Eu gostaria de orar, encerrando esse momento tão precioso que nós tivemos aqui. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença, Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor ter falado ao nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos abençoar, Senhor Jesus, no nosso casamento, por nos dar sabedoria, Senhor Jesus, todos os dias, Pai. A nossa oração, Senhor Jesus, é que o Teu nome seja glorificado nos casamentos, Senhor Jesus. Pai, que a vida sentimental desse jovem, Senhor, que nos ouve, que nos assiste, que ela estejam alicerçadas, Senhor, na Tua rocha, nos Teus princípios, Senhor Jesus. Que o Senhor venha fortalecer cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Nesse momento nós gostaríamos de encerrar com esse louvor, em nome de Jesus. Que você fique com Deus e uma boa noite a todos. Glória a Deus. Que papo abençoado, viu? Aprendi muito com meus irmãos, Lucas, a Ianca, o Wesley e a Kelly, né? E serve para todos nós, né, Paulo? A gente que está ainda nessa busca pela abençoada e colocar em prática agora, né? Tudo que nós aprendemos. Glória a Deus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Para sempre, para sempre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite.